Agora observe, vamos fazer dia por dia. Como é que funciona isso? O saldo do dia quer dizer como ficou o saldo do dia. Mais entrou ou mais saiu? Né? Como que a gente faz isso? Eu tive uma entrada de R$ 150. Porém, não saiu nada no dia 3. Entrou 150, mas não saiu no dia 3. Então, qual é o saldo do dia 3? Uma entrada de R$ 150. Esse é o saldo. O que é o saldo? Entradas, total das entradas, menos o total das saídas. Então, o saldo do dia foi R$ 150. R$ 150 mais os 1.100 que já tinha do saldo do mês passado, somando os dois, o nosso saldo atual será 1.250. Este é o saldo do seu caixa no dia 3. Quer dizer que se você somar o que tem lá no banco no dia 3, no final do dia 3, mais o que você tem em dinheiro aqui no caixa, tem que dar 1.250. Se não deu, você precisa conferir se você não lançou nenhum valor errado, se não esqueceu de alguma notinha, de alguma conta, aí você precisa verificar se não tem nenhum outro gasto ou entrada no dia 3. O saldo que está na conta do banco, mais o saldo do seu caixa, tem que ser igual a esse valor aqui. Ficou igual, pronto, fechou o dia 3, bora para o dia 4. No dia 4 não teve entradas de dinheiro, só teve saídas de R$ 680. Né? Então, qual é o saldo do caixa? Neste dia aqui, o seu caixa ficou negativo. Por quê? Porque não entrou dinheiro, muito pelo contrário, só saiu dinheiro. Então, ficou negativo menos R$ 680. Por que ficou negativo? Pensa, nesse dia aqui, no dia 4, não entrou dinheiro nenhum no caixa. Não teve entradas. E só teve saídas nesse dia. Se só saiu, então ficou negativo em R$ 180. Ah, professor, mas esse é o saldo do caixa? Não. Esse é o saldo do dia. Né? O saldo do caixa a gente vai apurar agora. Né? Aqui embaixo você vai colocar o saldo do dia anterior. Qual era o saldo do dia anterior? 1.250 era o saldo do dia anterior. Foi o que sobrou ontem. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 1.250, o saldo de ontem. Então, perceba, eu tinha 1.250 no caixa ontem. Saiu 680, quanto vai sobrar? Segundo a minha colinha ali, ó, deve sobrar R$ 570. É isso? É isso. Vai sobrar, então, R$ 570. Este é o saldo do caixa no dia 4. Saldo do caixa no dia 4. Tá? Depois, você vai fazer a mesma coisa para o dia 7. No dia 7, só tivemos entradas de 456, né? E não tivemos saídas no dia 7. Então, qual é o saldo do dia 7? O saldo do dia 7 ficou positivo em R$ 456. Somando aqui, então, o saldo do dia, R$ 456. Mas por quê, professor? Te explico. Porque entrou R$ 456 nesse dia, mas não saiu nada. Então, o saldo do dia foram só entradas, 456, tá? E aí, como que fica o saldo do caixa neste dia? O saldo do caixa do dia foi R$ 456, e aí você vai colocar aqui o saldo do dia anterior. O saldo do dia anterior era 570, esse cara aqui, ó, 570. Muito bem, coloquei o saldo do dia anterior, agora eu coloco as saídas, o saldo do caixa. Basta somar os dois. Somando os dois aqui, 456 mais 570 dá 1.026. 1.026. Este é o saldo do caixa no dia 7. Depois, no dia 8. Qual é o saldo do caixa no dia 8? No dia 8 não teve entrada, não teve saídas. Então, o saldo do caixa no dia é 0. Nem sobrou e nem faltou. É 0 o saldo do caixa. Qual era o saldo do dia anterior? 1.026. Ele é o saldo do dia anterior. Mais o saldo do caixa no dia, que é 0, então vai permanecer 1.026. Muito bem, feito isso, vamos para o dia 9. No dia 9, teve uma entrada de 664. E teve uma saída
de 112. Então, você vai confrontar aqui. Qual é o saldo do dia? 664 de entrada, menos 112 de saídas, que vai dar, então, 552. De onde saiu esses 552? Peguei os 664 e tirei os 112. Cheguei em 552. Esse foi o saldo do caixa no dia. Entrou esse e saiu esse, sobrou esse. Tudo bem? E aí, qual era o saldo do dia anterior? No saldo do dia anterior, eu tinha R$ 1.026. Esse era o saldo do dia anterior. E aí, qual é o saldo do caixa nesse dia? Quanto sobrou no caixa nesse dia? 1.026 menos 552. Agora eu vou precisar olhar na minha colinha aqui, que dá 1.578. 1.578. Né? Eu preciso somar os dois. Por que eu preciso somar os dois? Porque os dois valores são positivos. Então, eu peguei 664, tirei 112, sobrou nesse dia 552. Mais o que eu tinha do dia anterior, mais os 1.026 que tinha do dia anterior, sobrou, então, no caixa R$ 1.578. Muito bem. Isso aqui nós estamos acompanhando dia a dia o saldo do caixa. Perceba, meus queridos, que você consegue saber exatamente quanto tem que ter no caixa naquele dia. E aí, todo dia você vai precisar ir conferindo o saldo que está lá na conta do banco, mais o que você tem em dinheiro aqui, e tem que ser igual a este, sempre igual ao saldo atual, tá? Vamos terminar aqui. No dia 10, a mesma coisa. No dia 10, olha lá, não teve não teve entradas e teve saídas de 580, né? Então, o saldo do caixa era 1.578, o saldo do dia é 580 negativo. 580 negativo. Por que negativo? Porque só saiu dinheiro nesse dia e não entrou nada. Então, o saldo do dia foi negativo em 580. Muito bem. E aí, qual era o saldo do dia anterior? 1.578. 1.578 era o saldo do dia anterior. Ora, se só saiu 580 e eu tinha 1.578, o saldo do dia aqui é R$ 998. R$ 992. Deixa eu conferir aqui na minha colinha. R$ 998. Esse é o saldo do caixa no dia 10. E no dia 20? Mesma coisa. No dia 20 não teve entradas de dinheiro, só teve saídas de dinheiro. Né? Saiu 61. Então, qual foi o saldo do caixa no dia? Foi, então, uma saída de R$ 61. Menos 61, por quê? Porque não teve entradas no dia 20 e só teve uma saída de 61. Então, o saldo do caixa no dia foi negativo em R$ 61. E o saldo do dia anterior a gente vai colocar aqui, que é R$ 998. Percebam que o que finalizou o caixa ontem é o saldo hoje. Começou o caixa hoje. Aí saiu R$ 61, vai ficar R$ 937 o saldo do caixa no dia 20, tá? Então, percebam que no dia 20 o caixa ficou negativo em 61, porém o saldo total do caixa tem que ter lá no caixa R$ 937. Repito, vai lá na conta, o saldo da conta mais o saldo do dinheiro que você tem aqui em mãos, tem que dar R$ 937. Esse é o saldo do caixa no dia 20. Agora a gente tem que fazer a mesma coisa aqui com os totais, né? Os totais vai fazer a mesma coisa. Então, eu tenho que pegar, entrou 1.270, o total das entradas, está aqui, ó, total das entradas, 1.270, e saíram 1.433. Você recebeu ao longo desse mês 1.270 e você gastou ao longo desse mês 1.433. Simples assim. Neste caso, você gastou mais do que você ganhou.
Se você gastou mais do que você ganhou, então o seu saldo vai ficar negativo. O saldo do mês vai ficar negativo, não é? Vai ficar negativo em R$163. Menos 163. Quer dizer, nesse mês, comparando tudo que entrou e comparando tudo que gastou, tudo que saiu, né, ficou faltando R$163. Você gastou mais do que você ganhou, e aí o seu caixa ficou negativo, tá? E muito bem. E aí qual era o saldo inicial lá no começo do mês? Nós tínhamos um saldo lá, né? Um saldo inicial de R$1.100, que era o saldo do caixa. R$1.100 era o que você tinha no caixa no começo do mês. Perceba que agora nós estamos falando do fechamento total, nós estamos fechando o mês. Então, o que acontece? Você tinha R$1.100 no caixa, não é? No início do mês. Fez toda essa movimentação aqui, que resultou em entradas de 1.270 e saídas de 1.433. Então, pensa comigo. Você tinha 1.100 mais as entradas de 1.270 menos as saídas de 1.433. Fazendo essa continha aqui, você vai chegar exatamente em R$937. Este daqui é o saldo do seu caixa no último dia do mês de janeiro, no dia 31 de janeiro, tá? Muito bem, você começou, você analisou aqui dia por dia, comparou as entradas, né? Entendeu aqui que entrou, você foi acompanhando todo o movimento do seu caixa ao longo do mês, tudo que entrou, tudo que saiu, conferiu os valores, se batia do banco, se batia com caixa, né? Bateu tudo, você foi conferindo. Aqui você já foi fazendo análise. Muito bem. E aí o que acontece? O seu saldo ficou R$937. Ponto. Esse foi o seu saldo do caixa no mês. Fechou o caixa, né? Será que esse mês foi bom para você? Se você olhar para o saldo final do caixa, você pode dizer, professor, está positivo, então foi bom. O saldo final está positivo, mas é porque tinha uma reserva do mês passado. Se você for olhar só para esse mês, você vai perceber que o seu mês não foi tão bom assim. O seu mês foi ruim. Você gastou R$1.433 e ganhou só R$1.270. Quer dizer, o seu mês gerou um valor negativo, faltou R$163, tá? Então, o seu caixa fechou o mês negativo em R$163, quando você compara as entradas e as saídas do caixa. É preciso observar aqui duas coisas, né? Se o resultado ficou negativo, você precisa tomar duas ações. Ou você precisa reduzir as suas despesas do mês e verificar aqui qual despesa você precisa reduzir, ou então aumentar as suas receitas do mês. Procurar vender mais, aumentando as suas receitas e diminuindo as suas despesas. É o único jeito. Você tem que fazer a análise e procurar formas de aumentar de receitas e diminuir despesas. Se não for possível diminuir despesas, você tem que aumentar a receita. Se não for possível aumentar a receita, então você vai ter que diminuir a despesa. Você vai ter que fazer ajustes aqui para melhorar o resultado desse mês. Isso é fatal, não tem como escapar. Então agora você vai fazer a análise do seu mês, verificar despesa por despesa qual pode ser reduzida e reduzir. Se não for possível, você tem que arrumar formas de vender mais para que possa ter mais receitas e se livrar desse valor negativo aqui como resultado, como fechamento do mês, tá? Agora nós vamos fazer tudo isso para o mês de fevereiro. Vamos lá!